Estamos aqui com uns futuros biólogos aqui. Tipo, olha aqui, pessoal. Você vai ter quatro animais. Você vai ter quatro animais com quatro características iguais: tamanduá, nubante, equidna e pangolim. Eles tiveram uma convergência evolutiva que ambos tiveram as mesmas características, mesmo sem um parentesco próximo. Tamanduá, mamífero placentário da ordem pilosa. A língua é muito longa e fina e presa ao externo, osso do peito. É coberto de saliva pegajosa para capturar formigas e cupins, não tem dentes. Bora ver nubante, marsupial australiano, ou seja, parente distante dos cangurus. Também tem língua comprida e pegajosa, usada para pescar, entre aspas, cupins, né? Mesmo papel ecológico do tamanduá, que tem uma estrutura interna diferente, mas tem uma convergência. Equidna, mamífero monotremado. O que é monotremado, gente? Monotremados são mamíferos que colocam ovos, tá? Você vai ter mamíferos placentários, que tem placenta, e monotremados, equidna e ornitorrinco, que colocam ovo. No caso da equidna, ela é um parente distante. Ih, caramba, pisei. O que eu pisei, velho? Caraca. O que eu pisei? Caraca. Esse você vai ter... Nossa, que nojo. Você vai ter, tipo... A equidna, que vai ser um monotremado, que bota ovos. O ornitorrinco tem uma língua muito extensível e viscosa, que se move muito rápido para capturar insetos. O músculo da língua é bem desenvolvido e passa por dentro do crânio. Você vai ter o pangolim, mamífero placentário, mas de um grupo totalmente distinto dos tamanduás. A língua muito comprida, que se ancora na pelve e atravessa o tórax. Pode sair até 40 centímetros fora da boca e é coberta por saliva. Olha aqui, ó, o tamanduá das Américas, o nubante da Austrália, a equidna da Austrália e Nova Guiné, o pangolê da África e Ásia. Ambos animais distantes, mas eles sofreram uma convergência que fizeram ambos terem as mesmas características. Entendeu? Entendeu, pessoal? Convergência evolutiva. Não tem problema você aparecer na internet, cara. Cara, eu jogo. Eu jogava Animal Jam com 10 anos de idade, cara. Enfim. É basicamente isso. Mas da equidna, pangolim, tamanduá e o nubante, qual eu vou falar nesse vídeo? Claro que o nubante. Nubante é o meu marsupial carnívoro favorito. Eu já expliquei o que é um carnívoro no meu canal. Carnívoro é o que come outro bicho do reino Animalia. O nubante come formiga, então ele é carnívoro, porque é formiga do reino Animalia. Enfim, ele é um pequeno marsupial insetivo nativo do sudoeste da Austrália. Ele é um dos mamíferos mais singulares do continente e tem características anatômicas e comportamentais extremamente especializadas para uma dieta composta quase exclusivamente de cupins, meus amigos. Enfim, a sua classificação na taxonomia é a seguinte: reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia. E esses nomes aqui quebram minhas pernas. Enfim, não vou nem me atrever a tentar falar esses nomes, porque a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, esses nomes são difíceis para eu tentar ler. Eu não sou bom falando esses nomes nessa língua morta, porque os nomes taxonômicos foram escritos numa língua morta, se você não sabe, porque essa não tem mudança. Enfim, de forma curiosa, ele é a única espécie viva dessa família, o que faz dele, um nubante, um fóssil vivo. Todos os seus parentes próximos já estão mortos, se extinguiram. Nubante tem um corpo alongado, uma cauda longa e peluda, tá? E um focinho estreito, lembrando uma doninha, um esquilo, mas com um padrão de faixas brancas e marrom no torso. Enfim,
Daí o nome dele, que significa fasciatus, que significa listrado. Tem de 20 a 27 centímetros de comprimento, tem de 15 a 18 centímetros de cauda, perde de 300 a 600 gramas. Tem uma pelagem marrom avermelhada, com faixas brancas na cauda, na parte posterior do corpo. Tem uma cauda longa e fofa, usada como equilíbrio e até camuflagem, entendeu? Ele é termitívoro, ou seja, se alimenta quase exclusivamente de cupins. Ele não come formigas, apesar do nome comedor de formiga, usado em inglês. Ele usa seu olfato apurado para localizar galerias de cupins sobre o solo ou madeira podre. Ele possui uma língua extremamente longa e pegajosa de até 10 centímetros. É longa e pegajosa, que se movimenta rapidamente para capturar centenas de cupins por minuto. Os seus dentes são reduzidos e pouco funcionais, pois ele não mastiga, apenas engole. Enfim, diferente da maioria dos marsupiais carnívoros, o nubante é diurno, ativo durante o dia. Vive em florestas secas e savanas, onde há abundância de cupins no subterrâneo. Ele dorme em tocas ou em troncos à noite. É um animal solitário, exceto durante a época reprodutiva. Enfim, as fêmeas, elas vão ter 4 tetas. E como não possui marsúpio, sim, um marsupial que não tem marsúpio, eu não tô zoando. O nubante é o único marsupial que eu estudei que não tem marsúpio. Vou explicar do porquê o nubante não tem marsúpio. Os filhotes se prendem aos mamilos expostos na barriga da mãe durante os primeiros meses. Depois são deixados em tocas seguras enquanto a mãe busca alimento. Enfim, eu vou tentar ler o nome dele. Myrmecorbius fasciatus. Myrmecorbius fasciatus. Enfim, o nubante já foi amplamente distribuído pela Austrália, mas hoje ele é ameaçado de extinção. Causa destruição dos habitats, incêndios florestais na Austrália, introdução de predadores, raposa, gato, que é terrível na Austrália. Enfim, existem programas de reintrodução e áreas protegidas para recuperar a espécie. Enfim, o nubante, como eu já falei, é um marsupial australiano. Enquanto os tamanduás, pangolim e equidnas são mamíferos placentários. Não, peraí. Tira a equidna dessa lista. A equidna, ela é monotremado, perdão. Enfim, o nubante, esse bichinho, não vai ter parentesco com equidna, tamanduá ou pangolim. Mas eles têm estruturas e comportamentos idênticos para explorar o mesmo nicho. Comer insetos escondidos em túneis estreitos, cupins e formigas. Essa evolução convergente aconteceu porque todas precisam resolver os mesmos problemas físicos, como alcançar presas pequenas dentro de galerias em grande quantidade. Enfim, o que é um marsupial sem bolso? A maioria dos marsupiais, como canguru, gambá e koala, possui um marsúpio, uma bolsa externa que protege os filhotes enquanto continua o desenvolvimento, já que nascem muito imaturos, quase embriões. Mas o nubante pertence ao grupo muito primitivo da linhagem marsupial e perdeu a bolsa ao longo da evolução. Apesar disso, ele mantém todas as características típicas de marsupiais, como gestação muito curta, 14 dias, filhote minúsculo e sem pelos, e uma fase prolongada de alimentação, que o filhote vai estar presa à teta da mãe. Enfim, a fêmea de nubante, como eu já falei 1000 vezes, tem 4 mamilos e os filhotes se fixam diretamente a eles. Enfim, pendurado na barriga, esporte da mãe. No apelo cobrindo, os pelos ficam aderidos às tetas por semanas, colados firmemente, entendeu? Para compensar a falta da bolsa, o corpo do nubante desenvolveu outros mecanismos de proteção. Pelagem abdominal, ele cobre parcialmente os filhotes, funcionando como uma espécie de abrigo peludo. Essa pelagem direciona o calor e protege do vento e da radiação solar. Você vai ter uma postura
materna muito cuidadosa, a mãe se movimenta de forma muito restrita, enquanto os filhotes ainda estão presos. Ela não cava nem sobe árvore durante essa fase. Reduz o risco de ferimentos. Terceiro, ela tem uma toca. Durante o período, a fêmea permanece em toca subterrânea ou em troncos, onde a temperatura e a umidade são estáveis e substitui a função termorreguladora do marsúpio. Quando os filhotes crescem e ficam mais pesados, 2 meses depois, a mãe tira eles dos mamilos e deixa eles numa toca, entendeu? Em um lugar escondido e vai procurar cupins. Enfim, como eu já falei, esse bichinho no Bunch descendia um marsupial ancestral que tinha bolsa, mas perdeu devido a conjunto de pressões ecolares diferentes. O clima estável, abrigos naturais, entendeu? Como o Nubante vive em florestas secas, com muitos troncos e tocas, o ambiente já oferecia abrigo suficiente para o desenvolvimento dos filhotes, reduzindo a necessidade de uma bolsa. Enfim, a fêmea passa muito tempo se alimentando em locais restritos e não percorre grandes distâncias. Isso diminui o risco de predadores e choques mecânicos, que torna o marsúpio menos essencial. Enfim, economia energética. O marsúpio é uma estrutura complexa, com músculos e glândulas especiais. Se o animal não precisa mais dela, a seleção natural tende a reduzir e simplificar o órgão para economizar energia e tecido. Enfim, essa foi a explicação. Que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês e faça vocês prosperarem. Hoje em dia você não vê mais carnívoro marsupial grande. Só tem insetívoro, ou no máximo o diabo da Tasmânia. Enfim, mas ele é mais carniceiro, ele não é um caçador ativo. Enfim, mas no passado tinha um certo marsupial, conhecido de nome popular, leão marsupial. Era um grande predador da Austrália e viveu no Pleistoceno. Ele media 1,5 m, pesava de 100 a 128 quilos. Enfim, o nome científico dele era Thylacoleo carnifex. Thylacoleo carnifex, conhecido como leão da montanha. Ele tinha uma convergência evolutiva com os felinos, ele lembrava bastante um felino. Enfim, ele tinha membros anteriores fortes, com polegares, entre aspas, semi-oponíveis e garra retrátil, ideais para agarrar presas, dentes distintos, incisivos para perfurar, premolares, em forma de faca para cortar carne, já que não possuía carnes inferiores funcionais, e tinha uma mordida comparada de um leão, capaz de esmagar ossos e dominar presas. Enfim, apesar dele ser o grande carnívoro, ele não tinha nada a ver com felino, com urso, com lobo. Ele não tinha absolutamente nada a ver com esses bichos, tá? Ele veio da linhagem dos koalas, do wombat, né, modernos. Enfim, ao longo da evolução, o que ocorreu é que ele desenvolveu uma convergência para caçar, igual os felinos. Facilmente isso. Enfim, ele era um predador de emboscada, né, usando seus membros anteriores fortes e garra retráteis para dominar presas. Os seus dentes especializados permitiam cortar carne de grandes herbívoros, como robates, gigantes, cangurus. E ele sumiu há 35 a 45 milhões de anos atrás. 45 mil anos atrás, não milhões, perdão. Há 45 mil anos atrás, ele sumiu, não milhões, eu falei mil. Eu confundi, eu já corrigi, é mil. Junto com outros mamíferos da megafauna, né? Mudança climática, perda do habitat, podem ter contribuído para a sua extinção, embora isso ainda seja estudado, né? Enfim. Hoje em dia na Austrália, você tem animais de pequeno porte que são perigosos. Plantas venenosas da Austrália, era venenosa, enfim, também são perigosos. Hoje em dia o perigo da Austrália não é grande animais, e sim pequenos. Lá tá cheio de bicho pequeno perigoso, velho. Enfim, e tipo, você tem animais na Austrália que são mais perigosos do que esse leão marsupial, né? Leão entre muitas aspas. Crocodilo de água salgada. Ele é muito maior do que um leão marsupial e apresenta muito mais perigo, velho. Enfim.
Ainda existem grandes predadores lá, como os dingos. Enfim, o diabo da Tasmânia também tem um relativo tamanho. Você também tem carnívoros bem pequenos, como o numbante, que é insetívoro, come. Não, desculpa, ele não, ele come cupim, ele não come formiga, ele come cupim, tá? Enfim, que cupim é um animal, então ele é carnívoro. Tudo que come animal é carnívoro, como consequência. Enfim, é isso.